Hoje vimos falar sobre energia e sobre prosperidade e sobre aquilo que nós queremos atrair para a nossa vida. Portanto, a ideia é que nós nos possamos transformar facilmente e rapidamente na pessoa que sonhamos ser. De forma a conseguirmos atrair as melhores coisas para a nossa vida. Então, como sempre, eu publicito as nossas redes sociais, o site, o Facebook, o Instagram. Portanto, e hoje vou começar por este slide que achei muito bonito, que diz que... ok. Isto hoje... ok. Que diz que... não posso mexer, não sei como é que isto vai ser. Que a vida que não se mede pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração. Portanto, a ideia é que eu vos possa, neste pequenino tempo que temos para conversar, tirar-vos a respiração. Portanto, com a ideia de que nós podemos atrair tudo isso para a nossa vida, mas o que é isto que podemos atrair tudo isso para a nossa vida? É que, literalmente, nós somos energia. Tudo é energia. A cadeira onde vocês estão sentados é energia, o palco é energia, o computador é energia, e tudo isto emite um determinado campo, e tudo isto emite uma determinada frequência, e tudo isto está provado e está estudado. Então, a lógica é que, quando eu tenho um pensamento, eu estou a imprimir uma determinada vibração num campo eletromagnético que me rodeia. E isso depois é o que fará que aconteça uma determinada materialização. Portanto, se perceberem isto, percebem tudo. Eu vou demorar 1 hora para explicar isto. Basicamente é assim. E então, para começar e para nos entrosar no assunto, o Gandhi disse uma frase espetacular. Vou precisar de água depois. Que é que a vida é como um espelho. Se eu sorrio, o sorriso, o espelho, retorna-me o meu sorriso. Portanto, a mesma atitude eu tenho perante a vida, é a mesma atitude que a vida tem perante mim. O que é que isto significa? Que se eu tenho uma atitude positiva e bem disposta e feliz, é isso que a vida me vai dar. Isto, anos mais tarde, foi classificado como a lei da atração. Nós somos tudo aquilo que pensamos. Tudo o que nós somos é resultado do que pensamos. Esta frase foi descrita por Buda mais ou menos 500 anos antes de Cristo, em que não sabia nada de campos eletromagnéticos, nem de física quântica, nem nada disso. Na realidade, tudo começa connosco, ou seja, o primeiro passo sempre para nós melhorarmos na nossa vida é exatamente o primeiro passo. É vocês estarem aqui, a ouvir uma palestra de autoajuda, de autodesenvolvimento, o que é que isso vai produzir na vossa mente e, a partir daí, o que é que vai acontecer nas vossas vidas em termos depois do plano físico. E reparem uma coisa muito interessante. Literalmente, na nossa vida, tudo é uma questão de alinhamento. Então, a primeira instância da nossa vida, que é a união de uma célula masculina com uma célula feminina, implica um alinhamento, porque o óvulo roda ou tem de rodar sobre si próprio para se permitir ser fecundado por um espermatozoide. Portanto, se não existe esta polaridade correta, não vai haver fecundação, portanto não vai haver uma gravidez. Aliás, é uma das causas de infertilidade. Portanto, até na nossa concepção nós precisamos de estar alinhados. Portanto, literalmente tudo começa connosco. E eu pergunto, que tipo de mensagem é que estamos a enviar ao universo? Que tipo de energia nós estamos a enviar? Nós funcionamos como um rádio.
Nós, para estarmos sintonizados com aquilo que nós queremos e para recebermos aquilo que nós achamos que queremos, porque nós não sabemos muito bem. Nós, na realidade, todos queremos uma vida perfeita, maravilhosa, feliz, sermos lindos, bonitos e magros e termos sapatos bonitos e, sei lá, roupas bonitas e coisas bonitas, mas o que é isso especificamente? O que é isso concretamente? O que é mesmo preciso para a nossa vida? O que é que nós precisamos mesmo para a nossa vida? Portanto, reparem, nós muitas vezes não estamos sintonizados. Quando nós não estamos sintonizados, nós não conseguimos estar na frequência correta que nos permita receber as mensagens adequadas e corretas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que estar alinhados com aquilo que nós queremos manifestar. Portanto, nós temos um campo magnético no nosso corpo e na nossa mente e que tem que estar alinhado às nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas crenças. Tudo, literalmente tudo à nossa volta é energia. E, portanto, isto é o que nos faz chegar à nossa vida, as pessoas, as situações, as coisas e os acontecimentos que nós precisamos naquele preciso momento. É como se fosse a nossa assinatura, a nossa fingerprint, correspondente à vibração que nós emitimos. Portanto, se nós não gostamos da mensagem que estamos a enviar, mudemos. A lógica é que nós temos que planear, fazer, repetir se não correu bem e seguir fazendo. E por isso eu continuo a ver algumas caras repetidas nas palestras, porque é seguir, seguir, seguir. Não é que não estejam a ouvir bem, simplesmente esta é uma mensagem que tem de entrar. Reparem, eu quando estava a fazer a palestra, zanguei-me comigo própria de voltar a fazer uma palestra sobre temas minimamente parecidos com aquilo que eu já fiz. Porque realmente não gosto de repetir as mesmas coisas, os mesmos slides, enfim, pancas. Mas posso-vos dizer que os livros que eu li há alguns anos sobre prosperidade, que hoje fiz-vos aqui uma lista simpática, não os interpreto agora da mesma maneira. E alguns deles, o que aconteceu é que agora chegaram às minhas mãos os livros que deram origem a esses livros. Então o que é que isto quer dizer? Que de facto, quanto mais estudamos este tema da prosperidade e da energia, vemos como estas coisas estão interconectadas. Que na realidade todos, literalmente todos, temos a capacidade infinita de ser prósperos. Quando digo prósperos, sermos felizes e maravilhosos, com tudo aquilo que merecemos naquele momento na nossa vida. Nós criamos isso porque esta impressão que nós criamos neste campo eletromagnético é o que depois também permite que estas coisas cheguem à nossa vida. Reparem, nós não temos que pedir riqueza, ou não deveríamos ter que pedir riqueza ao universo, assim como nós não temos que pedir ao sol que nasça todas as manhãs. Existe, portanto, a prosperidade existe, só que falta esta pequena sintonização, este pequeno alinhamento, ok? Portanto, este planeamento, então, tem a ver com como é que vamos mudar os nossos pensamentos. Primeira coisa é realmente entendermos e compreendermos que tudo é energia. Tudo, literalmente tudo é energia. E só porque uma coisa é invisível, como a energia é invisível, nós não a conseguimos ver. Quer dizer, nós, a maioria de nós, porque como sabem, há pessoas com algumas capacidades parapsíquicas que conseguem ver a energia, os campos eletromagnéticos, etc. Então, só porque uma coisa é invisível não significa que não exista, por exemplo, quem é que me sabe explicar como é que funcionam os telemóveis? Literalmente, concreta e especificamente. Nesta sala, se calhar, ninguém. Quem é que me sabe explicar como é que funciona uma televisão? Concretamente. Se calhar, nesta sala, ninguém. O que é que isso significa? Que ninguém pode negar esta existência. Uma coisa tão inocente como um telemóvel, ou nós achamos que é inocente, não ligamos nenhuma ao efeito biológico que possa ter na nossa saúde e que tem, por exemplo, na nossa reprodução. Já cada vez ontem, a preparar a palestra, veio um artigo sobre o efeito das radiações dos telemóveis exatamente nas células masculinas e femininas. Porquê? Porque usamos os telemóveis nos bolsos. Então, reparem, mas nunca vos dói quando põem o telemóvel no bolso? Não sentem nada?
porque isso não quer dizer que não faça efeito. Isso é muito importante. Bom, e como sempre eu gosto de dar as definições, então a energia é a capacidade de um sistema de produzir trabalho, não é? Por exemplo, quando queimamos lenha, temos 3 tipos de energia. Existem imensos tipos de energia. Em termos de bioenergia, existe a energia imanente e a energia consciencial. E a energia mede-se em Joule. E a potência mede-se em watts. O que é que isto quer dizer? É que quando nós queremos muita luz, por exemplo, quando nós queremos ser muito luminosos, toda a gente fala na iluminação e que a transcendência, a transmutação da consciência. Então, literalmente, é que nós nos possamos transformar em luz. Significa que nós precisamos de uma lâmpada de maior watts. Mas lembrem-se, se vocês querem ter mais luz, temos mais watts, mas também temos mais fatura de eletricidade. A fatura é isto. É a nossa responsabilidade para com aquilo que devemos pensar, ok? Portanto, significa que temos que nos tornar mais responsáveis sobre aquilo que pensamos. Então, reparem, outra coisa importantíssima. As lâmpadas elétricas só funcionam porque existe um movimento de eletrões. Onde é que existe um movimento de eletrões? Portanto, há uma diferença de potencial na rosca da lâmpada e depois há um movimento de eletrões nos filamentos de tungstênio e, puf, dá-se a luz. Agora vejam que interessante. Se lembram das lâmpadas velhinhas, emitiam calor, porque se nós fôssemos lá atarrachar ou desatarrachar, queimávamos, não é? Isso significa o seguinte: 80% da energia, do gasto energético da lâmpada era em calor. Calor que nós não precisávamos quando queríamos acender uma lâmpada. E isto também se passa nas nossas vidas. Porque só 20% da lâmpada literalmente é que era luz. Portanto, 20% da fatura eu estou a pagar, 80% eu estou a desperdiçar. E nós fazemos imenso isto com o nosso corpo. O nosso corpo energético, nós desperdiçamos literalmente energia. Nós ficamos com fugas de energia. Então, a ideia é que nós nos possamos alinhar de forma a realmente possamos estar mais iluminados. Lembrarmos-nos então que somos energia literalmente. Por exemplo, lembrem-se que... Ai, que bonito! Isto está a rodar. Isto é um exame que se chama um PET, que basicamente é o seguinte. É assente na explicação de que as células metabolicamente mais ativas, como por exemplo as células cancerosas, captam a glicose. Ou, por outras palavras, captam o açúcar, ok? Então, o paciente é-lhe dada uma injeção e os sítios onde supostamente terá um cancro, ou células metabolicamente muito ativas, vai captar mais esta glicose que está fluorescente, vamos dizer assim, e vai aparecer neste exame bonitinho. Isto dá razão a um senhor que provou há muitos anos, e até parece que ganhou um prémio Nobel, que diz que as células cancerosas se alimentam de açúcar. Muito interessante, e se existe aqui algum colega sabe o que eu estou a falar, muito interessante que infelizmente nos nossos hospitais não tenhamos o cuidado de dizer isto aos pacientes que têm um cancro. Pelo contrário, enquanto estão à espera da quimioterapia, comem um chazinho com açúcar e umas bolachinhas para não estarem-se a sentir mal de estarem ali tanto tempo à espera. E que é espetacular, por outra perspectiva, sabemos que estamos então a alimentar um tumor, ok? Isto é para vos dizer, assim de uma maneira impactante, que existem muitas coisas que foram provadas pela ciência, mas não passaram para os meios académicos clínicos, ok? Então reparem, se isto não fosse verdade, não existia um exame que é feito a partir deste pressuposto teórico. Bom, voltando à nossa palestra, então, nós somos literalmente energia mais matéria. Vamos apresentar alguns factos muito interessantes sobre a conexão que nós temos
entre o nosso corpo e o cosmos, como é que nós estamos literalmente conectados com o cosmos, porque lá está, como nós não vemos aqui nenhum fiozinhos a sair, mas eles existem, eles andam aí. Eles andam aí e os fios também andam aí. Então, vocês estão-se a rir, mas eu hoje vou-vos mostrar uma coisa engraçada que se calhar não sabem. Então, nós somos todos poeira das estrelas, muito bonito, porque os astrónomos chegaram à brilhante conclusão de que os seres humanos e os astros possuem 97% de átomos. Portanto, aquela coisa que se dizia às crianças, olha, a avózinha foi para o céu, olha a estrelinha, literalmente é verdade. Nós achamos que é tadinho, está a dizer isto, que a avózinha foi para ali, está uma estrelinha, mas agora podem dizer isso com convicção. 97% da avózinha está ali. Pronto. E a prova disto é que este senhor, que também, por acaso, ganhou um prémio Nobel, que se chama Max Planck, então, que é o pai da teoria quântica, da física quântica, ele chocou o mundo quando disse então que este campo eletromagnético, esta matriz que nos rodeia, que é a origem das estrelas e também do DNA e tudo o que existe, não é? Portanto, significa que esta teoria, que se chama a teoria do campo unificado, que é um campo literalmente que está por aqui, é real. Outro facto é que os átomos do nosso corpo já pertenceram a outros seres vivos. Isto custa-nos um bocadinho a entender, mas é um facto que comprova esta conexão. Literalmente toda a vida na Terra tem um grau de parentesco, nem que seja porque, quimicamente, animais e plantas se complementam. O nosso corpo é perfeitamente adaptado para viver aqui no planeta Terra, ok? Temos, por exemplo, a proteção que o planeta Terra tem das partículas que vêm do Sol, dos raios cósmicos, que se não tivéssemos este campo que nos rodeia em termos de planeta terrestre, já estávamos feitos frango. O próprio planeta Terra, frango no churrasco, entenda-se, o próprio planeta Terra tem o seu campo eletromagnético, ok? E que também, curiosamente, é a causa de algumas doenças que se chamam geopatias. Geopatias são as alterações que tem o nosso corpo por causa destas alterações em determinadas linhas do campo magnético da Terra, ok? Muito interessante. O campo R é este campo quântico, então, campo relacional, que explica a relação entre os diferentes níveis de energia e a nossa consciência. O campo mórfico é o chamado biocampo ou aura. Então, esta aura explica, por exemplo, que nós comunicamos por vibração, explica, por exemplo, porque é que uma pessoa pode estar, por exemplo, pessoas muito conectadas, como, por exemplo, gêmeos, ou uma mãe e um filho, ou... Bem, enfim, qualquer relação que seja de uma conexão um pouco mais forte e que tenham as tais antenas alinhadas, que um está doente e o outro já soube quase ao mesmo tempo que ele estava doente. Esta é a explicação. Muito importante também, então, é que no nível quântico não existem objetos sólidos. E vamos passar isto à frente, que já estou atrasada. Então, partículas subatómicas podem estar conectadas mesmo a milhões de anos-luz uma da outra. Esta frase veio ser provada por este senhor chamado Rupert Sheldrake. Ele explicou uma coisa chamada a ressonância mórfica. A ressonância mórfica, ou o fenómeno do macaco número 100, não sei como é que se diz, centésimo macaco, explica o seguinte. Duas povoações de macaquinhos em duas ilhas distantes, sem telemóveis. Quando uma determinada povoação de macaquinhos aprende determinada coisa, por exemplo, uma técnica qualquer de buscar um alimento, quando o fenómeno dessa técnica de buscar um alimento ou de caçar alguma coisa é aprendido pelo centésimo macaco dessa povoação, na outra ilha os macacos começam a fazer isso. E como é que explicamos isso se eles não se comunicaram do ponto de vista físico? Então, tem a ver com este fenómeno da ressonância mórfica.
quem já fez uma consulta de bioenergética ou de sintergética, este é o fenómeno que explica porque é que nós colocamos umas espécies de uns espelhinhos em cima da pessoa em determinados sítios do corpo. Tem a ver com a ressonância mórfica do nosso... Entram esses espelhinhos em ressonância mórfica com os órgãos do ponto de vista anatómico do nosso corpo, sem nós literalmente tocarmos os órgãos. Viram? Que bonito. Foi bonito. Nunca tinham percebido isso. Bom, então em termos de cronologia, o que é isto das energias e há quanto tempo é que se faz? Somos agora uns Illuminati ou o que é que acontece? Na realidade, vejam, estes indivíduos que, pelos vistos, existiram há 9.600 anos antes de Cristo, que é o reino da Atlântida, curavam com a própria energia, pura e simples, ok? Uma medicina muito mais avançada do que nós sequer conseguimos sonhar. Estes, por exemplo, há 20.000 anos atrás, eram tribos de uma zona de África, que depois foram também para a Austrália, usavam transes parapsíquicos e rituais e, portanto, entravam em estados alterados de consciência, o que fazia com que desaparecesse determinada doença. Aqui existem, em determinadas zonas de Espanha, França e Brasil, pinturas rupestres de uns indivíduos que, pelos vistos, se chamam extraterrestres. Ou seja, significa que há 20.000 anos atrás, há alguns indivíduos que só sabiam pintar de forma muito artesanal, observaram estes seres aos quais nós chamamos extraterrestres. E esta é a mais recente, foi encontrada este ano na Índia. Portanto, muito parecida com as que tinham sido encontradas na Espanha, na França e no Brasil. Outros que usaram a energia muito antes de nós foram os indianos. Portanto, numa zona de um rio, nesta zona mais ocidental da Índia, eles começaram a tocar e a escrever que o nosso corpo tinha uns determinados centros energéticos, aos quais chamaram chakras. Então, estes chakras estão em comunicação uns com os outros, eram uns vórtices energéticos, literalmente, o que nós agora chamamos muito modernamente corpos subtis. Portanto, 9.000 anos depois, demos razão àqueles mânfios. Na realidade, são átomos que vibram a alta velocidade. Hoje em dia, chamamos a isto a rede bioplasmática, ok? Que se expressa ao nível do corpo como os tais chakras. No Havaí, há 5.000 anos atrás, eles eram conhecidos por fazer determinados rituais com os quais chamavam chuva, ou curavam alguém, ou ajudavam nos partos. Qual é a explicação de como é que isto funciona? Estes rituais provocam uma determinada frequência vibratória que depois vai ter o seu efeito. É sempre a mesma explicação. Por exemplo, há 2.700 anos atrás, usavam as enguias para gerar um campo elétrico. Portanto, literalmente davam um choquezito à pessoa. Portanto, se não resultasse, fazia assim. Se resultasse, a pessoa entrava naquela convulsão e o problema que tivesse era resolvido. Não aconselho. Os egípcios, há 2.000 anos, já curavam com as mãos, temos todos os relatos disso nas pinturas. O shintoísmo, que usa rituais espirituais. Reparem, isto é o que nós hoje em dia chamamos uma imposição das mãos, literalmente, o toque terapêutico, o healing practitioner, o que vocês quiserem chamar. Isto que fez este personagem, que vocês reconhecem aqui, chama-se imposição das mãos. Portanto, o uso de uma energia para tratar outro ser humano. O hinduísmo, por exemplo, no século VII, na Índia, que depois também deu, enfim, correlacionado com a medicina ayurvédica, os índios amazónicos, então, que faziam estes rituais que invocavam os espíritos da terra e dos antepassados para fazer o acompanhamento desses espíritos. As bruxinhas, que já existiam em toda a Mesopotâmia e que depois foram, como é que se diz, foram perseguidas na Idade Média. E vejam uma coisa tão interessante.
estas mulheres, que na realidade eram curandeiras, não é? Usavam poções e o que corresponderia agora a uma fitoterapia moderna, só que, pronto, tinha aquela coisa toda da magia e do caldeirão, muitas vezes eram acusadas de pactos com o diabo, e hoje em dia, o que é que se chegou à conclusão? Quando uma mulher destas tinha um bebê, que era um bebê que nascia disforme, que nós hoje não deixamos que isso aconteça porque nós abortamos terapeuticamente, não é? Uma mulher que faça uma ecografia e o bebê tem um problema, tem o direito de abortar, como sabem. Portanto, nós propriamente não vemos aberrações. Mas isto não acontecia há 300 ou 400 anos atrás. Portanto, um bebê que nascesse disforme era considerado uma bruxaria. Hoje em dia a ciência explica isto. Então, a Cabala, o judaísmo também utilizavam a energia, os princípios espirituais. O mesmerismo foi este médico chamado Mesmer, que ele acreditava que existia uma força, que era uma força invisível, que todos os seres humanos possuíam e que servia para curar. Fez variadíssimas experiências, inclusivamente há um relato de que curou uma pessoa cega só com esta energia que ele chamou magnetismo animal. O zoroatrismo do Zaratustra, depois o Qigong, já mais modernamente, o Reiki, o espiritismo do Allan Kardec, que escreveu o Livro dos Espíritos, que, como já falei várias vezes, portanto, ele considera que nós somos seres espirituais, a morte é o desprendimento do espírito do corpo físico, e, portanto, nós temos uma sucessão de vidas e que, nesse sentido, não existem erros, mas sim as aprendizagens. E a partir dos fins do século XIX, começam a surgir associações, sociedades científicas, como, por exemplo, esta Associação Americana para o Avanço da Ciência, que é atualmente a maior sociedade douta do mundo, tem mais de 275 organismos científicos associados. Um dos indivíduos que criou esta sociedade foi este senhor chamado Frederick Myers. Ele foi dos pioneiros na pesquisa dos tais fenómenos paranormais. E ele escreveu este livro, que se chama Os Fantasmas dos Vivos, que relatou 702 casos de telepatia, ou seja, transmissão de pensamentos de uma pessoa para a outra, totalmente documentados. O melhor para a época, claro. Esta é a sociedade, portanto, a outra associação era americana, esta é a sociedade que é europeia para estas pesquisas físicas, portanto, é a primeira organização que investiga estes fenómenos parapsíquicos europeus, também foi fundada em 1882, e depois este senhor introduz então este tema que é a parapsicologia, portanto, onde supostamente se estuda a telepatia, onde se estuda as projeções astrais, estes fenómenos paranormais que envolvem o uso da energia, que é diferente, portanto, daquilo que nós consideramos a psicologia. A psicologia acaba aqui, a parapsicologia é tudo aquilo que está para além de. Este americano foi o primeiro que literalmente relatou uma projeção astral. Portanto, ele estava o que ele chamou 7 minutos na eternidade. Ele contou que durante 7 minutos ele viu o seu corpo desmaiado e ele andou a vaguear. Estava naqueles sítios americanos que se vê um lago maravilhoso, só com o seu cãozito, portanto, pensou, ia ficar ali, ia demorar não sei quanto tempo a quem o viesse descobrir, etc, etc. Se quiserem ler, procurem. Este Robert Krukel foi um dos que escreveu sobre projeções astrais. Ele escreveu 8 livros sobre projeções astrais, ou seja, a saída consciente do corpo energético do corpo físico. Só para terem uma noção, ele descreveu 1500 casos, mas tem mais de 20.000 relatos. 1960. Este, em 1933, tem 254 fontes sobre projeções, 50 anos de trabalho. Este padre jesuíta integrou a ciência com a teologia. O que é que ele disse, que para mim é uma frase maravilhosa? Que nós não somos seres humanos ter uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais a ter uma experiência humana.
Ou seja, basicamente, o inferno é aqui. Do outro lado está-se muito melhor. Mas este médico psiquiatra escreveu um livro sobre 20 casos de reencarnação, ou seja, ele o que é que fazia? Ele estudava crianças, portanto, as crianças falavam das vidas anteriores. Diziam o que é que tinham sido, quem tinham sido os pais, etc, etc. Estão 20 casos escritos em 1966. Depois, este outro médico foi o primeiro a estudar as experiências de quase morte. Portanto, as experiências de quase morte são um estado no qual o indivíduo ainda não está morto, do ponto de vista clínico, mas está em coma e regressou para contar. Por exemplo, esta é uma imagem muito típica. O paciente conta que viu alguém a socorrê-lo, como é que estava, de que lado é que estava, etc. Ou então, por exemplo, quando estão a fazer cirurgias, contam que guiavam por cima da sala da cirurgia. Estas, por exemplo, eram cegas de nascimento e ficaram em coma e contam detalhadamente, com todos os pormenores vívidos e a cores, sobre onde é que era a sala, o que é que lhe fizeram, as batas que tinha... Bem, as batas são brancas, mas... a roupa interior, etc. Portanto, basicamente, a pessoa sente literalmente a saída do corpo. Depois, este médico da Universidade de Heidelberg descreveu o lobo temporal direito como o sítio onde o cérebro, a mente e a alma convergem no corpo humano. Ou seja, onde, do ponto de vista físico, anatomicamente falando, existe um sítio onde se convergem estas três estruturas. Pronto, estes depois são livros que falam de energia. Este é muito importante porque também é o mais importante neste momento pesquisador americano de experiências de quase morte. Este é um cardiologista holandês que se dedicou a estudar as experiências de quase morte, exatamente porque em cardiologia existem muito estes relatos, não é? Portanto, ele escreveu este livro no qual ele diz que a consciência sobrevive à morte do próprio corpo e depois, curiosamente, achamos nós que quando falamos destas coisas são tudo coisas esotéricas, que não existem estudos científicos e blá blá blá. Vejam bem, eu vou-vos pôr aqui 7 ou 8, isto são estudos científicos em revistas de especialidade. Este é de 2011 que diz que não há nada de paranormal acerca das experiências de quase morte. E, portanto, dão esta explicação. Este explica a não localidade da consciência, ou seja, a consciência não é local à nossa cabecinha, mas exatamente é universal e por isso é que na experiência de quase morte a consciência sai e depois regressa para contar. Este é de 2016, este é de 2017. Este livro deste senhor chamado Jeffrey Long, que diz que existe evidência da vida para além da morte. E depois o professor Valdo, que é um médico cirurgião plástico brasileiro, que escreveu o primeiro livro em 1979, escreveu mais de 30 livros, e não são assim, são grossinhos. E, só para vocês terem uma noção, ele tem mais de 5.100 referências bibliográficas descritas e provadas cientificamente sobre projeções conscientes do corpo, ok? De 37 países, escritas em 20 idiomas. Este senhor descreveu uma ciência que se chama a conscienciologia, que estuda realmente a consciência e as suas diversas formas de manifestação. E, portanto, explica isto, não é? Ou seja, explica e ensina como é que nós conseguimos fazer uma projeção. Ora, quando nós temos acesso a isto, muitos de vocês já tiveram isto. Às vezes julgam que andam para aí a sonhar, não andam nada. Andam, mas é projetados e depois, por exemplo, quando entram no corpo têm a sensação que estão a cair ou que vos dão, yes, muito bem, agora descobriram o que é isso. Pois, isso chama-se uma projeção astral. O ideal é que seja consciente. O que é que isso quer dizer? Que vocês, deliberadamente e com vontade própria, decidam sair do corpinho. Maravilhoso. É viajar sem gastar muito dinheiro. Porque, na realidade... Isto não está a fazer nada para não isto aqui, porque eu já estou cansada. Porque, na realidade...
comecem por tentar ir à cozinha. Porque se pedirem logo para ir ao Havaí, se calhar não vão conseguir. Bom, eu já estudei isto, é muito interessante, existem várias técnicas que nos induzem a ter esta projeção. Há o despegamento do corpo, sente-se como um formigueiro. Muitas vezes conseguimos induzir isso em consulta, também quando as pessoas estão deitadas em consulta, com determinados filtros em cima, as pessoas ficam com o corpo energético mais desfasado do corpo físico e muitas vezes têm esta sensação. Então, isto é muito bom, além de que isto é que maior prova vocês precisam que quando morrem não vão quinar, literalmente. Existe uma coisa para além disso. E, portanto, o mais importante é que deixamos de ter medo da morte. E outra coisa muito importante é que, se isto é verdade, e se existe este campo à nossa volta, significa que eu posso imprimir tudo aquilo que eu quero neste campo. E isso ajuda-me a ser mais próspera, mais feliz, com mais saúde. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vejam que bonito, por exemplo, quando nós estamos a curar alguém. Nunca estamos sozinhos. Esta é uma imagem que me encanta. Bom, relatos em crianças, porque podemos dizer que os adultos viram muitos filmes, são muito fantasiosos, aquelas coisas, pronto, que vocês já ouviram, não é? Mas as criancinhas não. Então este indivíduo realmente leva 15 anos a estudar as experiências de quase morte em crianças, onde as crianças, mesmo quando não sabem falar, descrevem, desenham a sala, o que aconteceu, é lindíssimo. Esta senhora dedicou-se realmente a estudar as experiências de quase morte em crianças. E agora, para vos dar assim uma refrescadela nesse cérebro, vou-vos falar deste indivíduo que eu tive o prazer de conhecer. Ele descreveu uma coisa que se chama a teoria de desdobramentos. Já alguém ouviu falar? Portanto, eu vi logo. Foi por isso que eu vos quis trazer isto como prenda de Natal. Portanto, o que é que ele descreve? Que, viram? Entre uma frase e outra houve um tempo. Nós temos tempos. Então, o que ele diz é que entre dois tempos perceptíveis, A, B, entre o A e o B, existe um tempo imperceptível, no qual nós temos um duplo que, portanto, pode ir ao nosso futuro, aos nossos vários futuros possíveis, escolher o futuro que mais nos convém e trazer-nos essa ideia. Não é giro? É maravilhoso. É um bocadinho difícil. Eu estou... pronto. Só para vocês terem noção, ele ganhou, enfim, vários papers e um reconhecimento. Ele separou-se da universidade onde dava aulas, em Paris, era um físico doutorado, porque supostamente as conclusões matemáticas às quais ele chegou não eram possíveis ser feito por nenhuma pessoa, supostamente só pela cabeça. Bom, basicamente ele define e reestrutura várias equações matemáticas, enfim, uma barbaridade. Mas a lógica é que nós podemos usar isto para nos melhorar. Simplesmente temos que perceber como é que nós vamos ativar este nosso duplo, ok? Portanto, esta é a chamada teoria do desdobramento. Depois, outra coisa muito bonita que eu também já falei, que se chama a teoria quântica da consciência, que foi postulada em 1990, que basicamente o que diz é que a nossa consciência existe dentro de umas estruturas cerebrais que se chamam microtúbulos e, portanto, quando temos uma experiência de quase morte, os microtúbulos perdem o seu estado quântico, desintegram-se, mas como a alma não morre, vai para o universo e, se a gente acordar, aquilo vem de volta, ok? E existem estudos, artigos científicos publicados que explicam isto, que é difícil, portanto eu nem vou entrar por aqui. Mas o que é que eu achei muito interessante ontem? Vejam bem. Então, estes tais senhores, um é... Onde é que ele está? Um é médico, o Stuart Tamaroff, e o outro é físico. Eles dizem então que nós temos mais ou menos 7.000 pensamentos por dia.
Mas já havia um estudo feito em monges budistas em 1995 que dizia que estes flashes, estes pensamentos em 24 horas, mais ou menos 6.480, o que eles comprovaram matematicamente, não é tão engraçado isto. Pronto, eles estudaram os monges em meditação e chegaram a esta conclusão. Pronto, então, este indivíduo, o que é que estuda? Já falamos na reencarnação e este é um livro que eu vos aconselho seriamente a ler, que é de um médico neurocirurgião que, curiosamente, teve uma meningite, esteve em coma 7 dias, andou a vaguear e voltou para contar. É lindíssimo este livro. Este Wayne Dyer, que também fala das memórias das crianças, e o James Oschman, o que é que ele diz? Ele fala que existe uma matriz vivente, então, que é este campo magnético no qual estamos todos imersos e que, inclusivamente, isto ajuda à recuperação dos tecidos e à doença, etc. Bom, então, está tudo bem? Alguma pergunta? Então, hoje viemos falar de energia. Viemos falar de que devemos ser a energia que queremos atrair. Ou seja, que nós nos podemos facilmente transformar na pessoa que nós sonhamos ser. Primeiro, lembrem-se que temos que saber o que é que sonhamos ser. Coisa importante que já também falamos muitas vezes. E este provérbio português, cada um colhe aquilo que semeia, basicamente tem a ver um pouquinho com a lei da atração. Então, em termos de física, a lei da atração diz que os polos opostos se atraem. E nós levamos logo a coisa para a anatomia, os polos opostos se atraem e fica por aí. Na realidade, não é bem assim, porque esta lei da atração universal explica que o semelhante atrai o semelhante, o que do ponto de vista físico puro não seria possível, porque um polo positivo não atrai um polo positivo. Claro que hoje em dia vocês sabem que temos alguns polos positivos a atrair polos positivos e negativos a atrair polos negativos, mas está ali uma criança, eu não vou me deter muito sobre este assunto. Portanto, não me tinha lembrado desta. A lei da gravitação universal de Newton explica que realmente os planetas estão todos suspensos e nós estamos todos aqui suspensos exatamente por causa desta lei da gravitação universal. Isto explica também porque é que as abelhinhas são atraídas para a florzinha e tal e tal. Portanto, a lei da atração, na realidade, é a lei do amor em estado puro. Vamos lá ver. O que é que isto depois, em termos práticos, se resume? Então, nós somos o que pensamos. Pensamento é energia. Portanto, eu penso uma determinada coisa, logo eu atraio uma coisa com a frequência semelhante àquilo que eu penso. Ok? Portanto, eu quando penso que quero ter uma casa nova, então supostamente seria fácil eu ter uma casa nova. Então, porquê é que nem todos temos umas casas novas? Porque nos esquecemos das outras premissas, que são que nós temos que ter gratidão antes da coisa acontecer. Ou seja, eu tenho que sentir que aquela coisa já é minha antes que ela aconteça e tenho que ser grato por ela. E já vamos perceber porquê. Bom, então, estes indivíduos todos que eu vos vou descrever são indivíduos que falaram sobre a lei da atração e a questão da prosperidade. Ou seja, o que eles dizem é que é facílimo nós todos sermos prósperos. Este indivíduo, por exemplo, disse que os bons pensamentos produzem bons frutos. O homem é o seu próprio jardineiro. Claro que nós agora depois temos que entender esta poesia. Mas neste livro que eu amei esta frase que diz assim: como um homem pensa no seu coração, assim é. Ok? Depois, este livro que também vos aconselho a ler, só agora veio para português, mas já existe desde 1916. Basicamente, o que ele diz é que a mente é uma força criativa e ele descreve a lei da atração como uma mais poderosa força para termos prosperidade. Todos estes indivíduos foram o que depois deram origem àquele livro muito conhecido, que é do Segredo, mas que na base estiveram todos estes livros. Por exemplo, este, Master Key Arcana, este que eu adorei,
este livro que se chama A Ciência de Enriquecer, que eu aconselho vivamente a que vocês leiam. É um livro que se lê muito bem, mas tem que se ler para aí 30 vezes para se perceber. Porque vão sempre entender coisas diferentes. Pronto, aqui está no brasileiro, mas realmente em português é A Ciência de Enriquecer. Muito fácil, no sentido que é pequeno e curto, mas muito profundo. Este, que eu também já li e também vos aconselho, basicamente são lições práticas, ou seja, muito fácil de pôr em prática. E ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, das quais os 500 milionários mais importantes da época, como por exemplo o Carnegie Hall, e então depois escreveu este livro. Este, que também é espetacular, que se chama O Maior Vendedor do Mundo, diz basicamente que nós devemos concentrar as nossas energias e darmos atenção ao nosso tempo. Onde eu estou é onde eu devo prestar a minha atenção. O Joseph Murphy é espetacular, escreveu 45 livros, como por exemplo este, Como Atrair Dinheiro, que também é muito bom, porque ele fala no poder das nossas crenças e que são essas nossas crenças que não nos deixam ser prósperos. E também, outro dos livros que ele escreveu é este, eu só pus aqui porque este livro do telepsiquismo realmente fala sobre pessoas que utilizaram as capacidades parapsíquicas para enriquecer. Este senhor, que se chama Prentice Mulfer, reparem que estamos a falar do século XIX, 1800 e tal. Cada pensamento seu é uma força, portanto, os pensamentos são coisas, é o que ele escreve. Não sabia explicar depois em termos mais científicos, digamos assim. A Louise Hay, que todos acho que aqui conhecem, maravilhosa, acho que é das pessoas que, enfim, deve estar lá num bom sítio, num bom cadeirão, porque realmente ela mudou a vida de milhões de pessoas com coisas muito fáceis, como alterarmos os nossos pensamentos para realmente mudarmos a nossa vida. Ela teve um cancro e ela curou-se espontaneamente. Bom, espontaneamente, não é espontaneamente. Ela literalmente entendeu porque é que ela ficou doente. E, portanto, ela curou a causa do ponto de vista mental que levou a que ela ficasse doente. Além de tudo, ela alterou completamente a alimentação, passou a ser vegana na altura, fez, enfim, reflexologia, foi a naturopatas na altura, ou seja, ela mudou a vida dela. E ainda bem, porque permitiu que ela ajudasse outras pessoas. Este senhor, que também é contemporâneo da Louise Hay, basicamente o que ele diz é que nós é que temos que mudar o modo como nós olhamos as coisas, e então estas coisas é que vão mudar. Nós estamos sistematicamente na nossa vida, não sei se vocês reparam nisso, a colocar a responsabilidade no exterior. E, portanto, isso não faz com que tomemos as rédeas da nossa vida. Pronto, ele escreveu estes 2 livros. O Joe Dispenza, que fala nos pensamentos e nos sentimentos. Este Joe Vital, que diz que o universo é uma materialização dos nossos pensamentos. Este que fala essencialmente de como ultrapassarmos as nossas crenças, como por exemplo o medo, ou seja, nós não somos melhores do que os nossos antepassados por medo, porque de uma forma inconsciente nós não queremos ser melhores, como se isso fosse uma traição. Então, muito interessante. Depois esta senhora que escreveu O Segredo, enfim, vocês isso já sabem. Então, devemos nos transformar no melhor que queremos ser. Portanto, se nós somos tudo aquilo que nós pensamos, se nós sabemos que o nosso cérebro é plástico e, portanto, que se modifica, então, se nós sabemos que quando temos um pensamento, se libertam estas bolinhas, que são estes que se chamam neurotransmissores, é linda esta imagem, que são então os responsáveis pela troca de informações. Se sabemos que estas moléculas são os elos entre a nossa consciente, a mente e o corpo, então esta sinfonia, literalmente, de bolinhas, que são estas mensagens de neurotransmissores, que percorrem o nosso corpo todo e que, consoante o nosso pensamento, leva a uma emoção e leva a que, se fôssemos medir o sangue, tem bolinhas azuis, bolinhas vermelhas, bolinhas verdes.
Agora não me venham pedir que querem ser analisados às bolinhas, por favor, quando falarem a próxima vez. Bom, mas agora quero-vos contar uma coisa que me parece chocante. Então, se nós bombardearmos as células com a mesma atitude e a mesma química repetidamente, quando essa célula se divide para uma célula filha, tem mais receptores para esses neuropeptídeos em particular. Ou seja, se eu sinto mágoa e ressentimento e estou sempre fodida, então eu liberto neuropeptídeos específicos desta emoção. Portanto, quando as minhas células se vão dividir, vão ter mais receptores para a raiva e o ressentimento. Atenção, o que é que isto significa? Que com menos pensamentos, como eu tenho mais fechaduras, vão entrar mais chaves. Portanto, com menos pensamentos de raiva, eu vou ter mais raiva. E depois é muito mais difícil para eu mudar aqui a cachimonha. Mas o mesmo se aplica a quando nós estamos felizes e contentes, é mais fácil estar feliz e contente. Então, portanto, quando temos estes pensamentos negativos, nos sentimos tristes, enfim, vocês sabem. Vejam como este indivíduo está assim meio cabisboixo e, portanto, se temos pensamentos positivos, a relação entre as emoções e a razão é muito mais fácil. Portanto, como nós somos aquilo que pensamos, lembrem-se que nunca é tarde demais para nós sermos aquilo que podemos ter sido. Quando vemos aquela... Já viram aquele vídeo daquela velhota com 80 anos a dançar o tango, ou lá o que é? Não me venham dizer que não se pode aprender a dançar o tango aos 80 anos. Pode-se aprender a fazer qualquer coisa, desde que decidam fazê-lo. Agora, fazê-lo bem feito. Eu adoro esta frase do Walt Disney, porque ele diz que pergunta-te se o que estás a fazer hoje te aproxima do lugar em que queres estar amanhã. Portanto, significa que nós podemos mudar a qualquer momento. E não me venham dizer, ai não, eu não mudo porque eu já nasci assim. Reparem, em 7 anos o nosso corpo literalmente não tem uma única célula igual. Então não me venham dizer que já nasceram assim. Significa que literalmente podemos mudar para melhor. É um upgrade. Vamos sempre fazendo upgrades. E porque amanhã vão ter uma segunda oportunidade para fazer o que não fizeram hoje. Portanto, nós fomos feitos para a dimensão do cosmos. Deste modo, devemos estar mais tranquilos, observar mais, escutar mais, estar mais presentes. Quando nós estamos mais presentes, a chamada presença, por isso é que se chama presente. Quando vocês querem oferecer um presente a alguém, o maior presente é a presença, é a vossa presença, é como estarem aqui, é um presente para mim, vocês virem-me saludar e virem ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Eu falava na mesma, mas é bonito. Então, quando estamos presentes, faz-nos entrar num estado que se chama de coerência cardíaca. E o que raio tem a ver isto com o que viemos aqui falar, que eu já nem sei qual é o nome da palestra? Então, este estado de coerência cardíaca é o estado de sintonia entre as emoções e os nossos pensamentos. É aquela coisa do alinhamento da lâmpada. Percebem? Porque quando estamos assim, o nosso coraçãozinho está a bater com os passinhos certos e, portanto, vai mandar a mensagem certa para o cérebro e o cérebro vai ter a mensagem certa. Então depois desce o elevador e o elevador sobe e desce e sobe à frequência correta. E isto permite-nos realmente uma comunicação muito mais harmoniosa, porque lembrem-se que o campo magnético do coração é muito superior ao campo elétrico, ou seja, o campo elétrico é aquele que é mostrado pelo eletrocardiograma, não é? Se nós achamos que estamos a ter um infarto, fazemos um eletrocardiograma e, portanto, mostramos uma fotografia do campo elétrico, propriamente dito. Por isso é que as enguias, que eram usadas há 2000 anos, eram usadas para tratar e às vezes tratavam, porque nós temos eletricidade em nós. Mas também temos então um campo magnético, que é 5.000 vezes mais potente que o campo magnético do cérebro. Na realidade, o cérebro está aqui. Então, quando nós conseguimos estar com os dois em sintonia, produz-se esse alinhamento. Muito importante vocês saberem isto, o campo magnético do coração, que é, na realidade, alinhado com o campo magnético da Terra. Bom,
Muito bem, isto já falamos, isto era um exercício que vai ficar para a próxima, portanto, de uma forma assim resumida. Então, quando nós achamos que algo na nossa vida acontece e não era o que nós queríamos, tenham calma, respirem, porque amanhã é um novo dia e era porque o que está para chegar é melhor. Reparem, quando a plantinha recebe chuva e diz, não era isto que eu queria, transformou-se numa flor maravilhosa. Quando como é que se chama, a lagarta pensa que morreu, transformou-se numa borboleta maravilhosa. Então, estes estados literalmente da natureza, quando de uma semente germina e se produz uma planta, reparem, isto acontece literalmente com o nosso corpo. A tal lâmpadazinha e o tal alinhamento tem a ver com isto. Muito mais importante quando eu vos digo que então já está descrito que é possível reprogramarmos o nosso DNA e é possível que o nosso DNA seja mais luminoso. Portanto, este sentimento de coerência cardíaca e de amor que nós conseguimos vibrar a partir do nosso campo eletromagnético, que permeia todo o universo, faz com que nós consigamos aceder a estes planos superiores. E o universo está cheio de coisas mágicas à espera que a nossa perspicácia se desenvolva. E a pergunta é se nós estamos prontos para evoluir para um ser humano com mais capacidades parapsíquicas. Reparem, nós estamos aqui, neste indivíduo assim. Este indivíduo que, com a revolução tecnológica, literalmente perdeu as capacidades parapsíquicas, as capacidades nas quais este campo energético que nós temos não é aproveitado. E nós devemos nos transformar num ser humano com mais capacidades paranormais ou parapsíquicas ou simplesmente conectarmos-nos mais, porque isso é o que nos vai dar aquilo que se chama a verdadeira intuição. Portanto, lembrem-se que nós somos seres de energia, que produzimos então estes campos para o universo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e que a partir daqui nós começamos a ser criadores conscientes da nossa realidade. Podemos então sermos muito mais prósperos, muito mais felizes, muito mais maravilhosos, muito mais em consonância com o que viemos aqui fazer e que, portanto, conseguimos modificar a nossa realidade, porque tudo é energia, porque tudo vibra, porque os meus pensamentos imprimem-se neste campo de inteligência universal e que, portanto, num plano mais profundo, nós devemos evitar ter uma mente tóxica, porque cada célulazinha do nosso corpo é um ponto de consciência dentro deste campo. E, portanto, quando conseguimos alinhar os nossos pensamentos literalmente na frequência do universo, reparem, quando eu estou com raiva, eu estou aqui. Olhem o que é que falta. Um estado de coerência cardíaca pode ser um estado de 500 Hz, mais ou menos, ok? Para a iluminação, já falta menos. Quando vocês sentem culpa e ressentimento, estão mais ou menos no 30. Logo, significa que estão num estado alfa. Isto está estudado. Isto é para vos dizer que isto não é assim propriamente uma coisinha que eu só vos vim contar. Isto está estudado e é científico, então vamos pôr em prática. Portanto, o que é que nós podemos pôr em prática? Que irradiam amor, que a felicidade, que a prosperidade preenchem as nossas vidas. Evitem. Acham que é possível controlar 6.480 pensamentos? Todo dia! Todo dia, 6.480 pensamentos. Então, têm que ser mais conscientes dos pensamentos que têm. Porquê? Quando, exatamente entre dois tempos em que vocês estão conscientes, têm um tempo em que vocês não estão conscientes, que é o tal tempo imperceptível. E é aí que nós lixamos tudo, porque aí entra o nosso inconsciente. Por isso nós queremos tanto a casa nova, mas a casa nova não vem. Porquê? Porque eu tenho medo de não poder pagar a prestação da casa. Ok? Então, temos que ir ao fundo destas crenças para que isto é fácil.
Isto é muito fácil de pôr em prática, é preciso pôr em prática. Então eu adoro esta frase, que é que com esta chacha toda é possível aceder ao ser cósmico que todos somos e brilhar e termos amor incondicional e aceitação. Portanto, o que eu vim aqui tentar-vos mostrar, tentar-vos tirar a respiração, é que realmente a ciência e os campos do parapsiquismo e da espiritualidade podem coexistir e que, portanto, que nos podemos esquecer um pouquinho desta identidade mortal física que temos, que nos permite ter um acesso ilimitado ao ser verdadeiro cósmico que todos somos. E muito obrigada. Thank you.